Estamos de volta aqui na Mira do Guerreiro e hoje com a participação do delegado Breno Carnevale, ele que é o diretor da Força Especial da Guarda Municipal aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, eu fiz uma pergunta anterior com relação a salários desses guardas da elite municipal. E houve aí algum tipo de vaidade institucional, porque o salário vem a ser superior tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Como que está sendo, como que o senhor vê isso e como que essas outras instituições viram isso? Hoje o salário está em torno, gerando, parece que é uma bonificação de R$10 mil, além do salário que está gerando ali em torno de R$3.500, R$4.000, é isso? Excelente, é isso. Então, primeira premissa, né? E aí a gente faz questão de cravar sempre quais são os pilares para a Força Municipal na criação, no nascedouro dela. Então são agentes bem selecionados, que a gente falou, bem treinados, bem equipados e bem remunerados, né? A gente entende a importância de uma remuneração digna, que seja um incentivo para o agente se dedicar no trabalho, que não seja um agente que vá ficar fazendo bico, hora extra na sua folga, que se dedique exclusivamente ao serviço público. Então a gente entende a importância dessa remuneração. Com relação a salários de outras forças, né, a gente está num nível federativo, né, que tem absoluta autonomia, né, que é no município. Então, de fato, a gente pensou um valor dentro da nossa lógica municipal, sem olhar para fora. Então é exatamente dessa forma. Por quê? O agente vai para a rua na Força Municipal ganhando o seu salário de guarda e a gratificação dos R$10 mil. Isso vai fazer com que o agente valorize muito aquela lotação nesse grupamento e, por consequência, busque o nível de excelência que a gente quer entregar para a população, sabendo que, não alcançando esse nível de excelência, não se submetendo aos padrões dos protocolos operacionais, dos monitoramentos que a gente vai implementar, ele vai, né, simplesmente deixar de ser um agente de elite e, consequentemente, vai perder a gratificação. Toda essa gratificação. Exatamente. Então, é uma forma de nós valorizarmos o agente da Força Municipal, darmos a importância que o tema tem, né, para a cidade, para o cidadão, que é essa questão de roubos e furtos, e olhando para dentro, né, é uma forma da gente valorizar esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, lembrar ao agente que é uma gratificação vinculada ao seu desempenho dentro da Força de Elite. E essa guarda municipal, o cidadão carioca, ele começa a ver essa guarda municipal a partir de quando? Já estamos ansiosos por isso. Não, é claro que a gente está, né, buscando fazer com que essa equipe esteja na rua o quanto antes, mas, como eu falei, a gente tem muito cuidado e cautela, então a gente não vai passar por cima ou abreviar o momento do treinamento, né? Então a gente está numa fase a primeira turma, né, que começou em setembro, fez o módulo da Senasp, fez o módulo da PRF, está no módulo agora das câmeras corporais, do sistema, dos POPs, que são os protocolos operacionais padrão. A segunda turma de 300 fez o módulo Senasp, está no módulo da PRF, vai passar por esse módulo da Prefeitura. Então a nossa expectativa é de que dentro desse primeiro trimestre, né, muito provavelmente no mês de março, né, a gente tenha a divisão de elite na rua, sempre lembrando, né, sem assodamento, com compromisso técnico, né, a gente entende que a segurança é um tema absolutamente em voga, as pesquisas apontam a preocupação da população, mas isso não pode ser motivo para a gente afrouxar as nossas balizas técnicas, as nossas premissas de atuação com capacidade, com honestidade intelectual do que a gente está entregando para a população. Então, assim, é claro que é uma demanda, a gente entende muitas vezes a ansiedade, a gente também está muito animado, entusiasmado para entregar esse projeto para a cidade, mas sempre lembrando a importância da fase de treinamento, porque é o que eu falo, a relação entre o desempenho do agente na rua é diretamente proporcional à qualidade do treinamento que ele teve, né? Então a gente não está simplesmente distribuindo arma, a gente está capacitando uma parte do efetivo da guarda, né, que passou por essa seleção, que está sendo treinada, e aí sim essas pessoas estarão na rua. Hoje, qual o efetivo total da Guarda Municipal? Hoje a Guarda Municipal tem aproximadamente 7.300 agentes, né? A gente teve aí uma questão de... Enfim, sempre tem aposentadorias, a gente tem algumas perdas ao longo do tempo, acho que 7.300 agentes. A gente vai ter aí 600, aproximadamente 10% do efetivo. Delegado Breno Carnevale, você falou das câmeras corporais.
Hoje existe um certo sentimento por parte da população do Rio de Janeiro em função de fatos que ocorreram com Polícia Militar, com Polícia Civil, em operações. Toda hora a gente ouve casos em que o policial desligou a câmera corporal, a bateria estava descarregada. Agora mesmo nessa recente operação, a mega operação de 28 de outubro, que teve lá no Complexo da Penha, que foi aplaudida pela população, mas mesmo assim nem metade dos agentes estavam com as câmeras corporais. Vai haver um rigor por parte da direção, da sua parte, em relação às câmeras corporais? Sim, e primeiro eu já antecipo, né? Eu sou absolutamente favorável à utilização de câmera corporal. É claro que a câmera corporal ela traz muito à luz a questão correcional, né, para prevenção de desvio de conduta, mas ela tem muito mais função do que isso, né? Ela facilita a produção de prova da atuação policial, ela capacita a própria direção do órgão a reavaliar procedimentos operacionais, a analisar ocorrências. Então, e ela valoriza o bom servidor, né, que é o nosso objetivo também. Protege o agente. Protege o agente da questão que alguém alegar que exatamente, o agente agiu assim, não sei o quê. Essa guerra de narrativa, de versões, muitas vezes manipuladas, a câmera é um instrumento muito importante para ter essa transparência. Então, eu sou absolutamente favorável, né, e a divisão de elite vai ter câmeras individuais, cada agente vai ter uma câmera, só sai na rua com a câmera corporal funcionando. A gente, no momento da contratação, né, a gente levou isso no detalhe, a questão da duração da bateria, a questão do treinamento, a questão do armazenamento das imagens. A gente tem a capacidade, pelo sistema que está sendo contratado, de verificar se a câmera foi desligada ou não foi desligada, e isso sinalizar para o supervisor ir para a sala de operações. Então são ferramentas que vão permitindo, né, porque é isso, não adianta também a gente, vai ter câmera, mas aí a câmera não funciona, o sujeito não é obrigado, não tem penalidade, está sem bateria, né? Tem que ser algo que efetivamente funcione. E vai ter um protocolo operacional padrão específico sobre câmeras corporais, sobre armazenamento de imagens, divulgação de imagens, utilização de imagens, o modo ocorrência, né, que vai ter uma gravação com mais qualidade, mas o modo ocorrência não necessariamente vai ser o único fator de gravação, então vai ter gravação sem modo ocorrência, justamente... Só é acionado no momento em que está Mas a gravação já vai estar acontecendo. Então, assim, são essas preocupações, muito rigor para que a gente possa ter realmente uma equipe na rua monitorada e prestando esse trabalho que seja auditável pela população. Delegado, e hoje, né, vai contar aí essa elite com 10% de toda a guarda municipal, e esse número tende a aumentar? A gente tem o planejamento estratégico, né, a previsão de até 2.800, se eu não me engano, em 2020, até o final de 2028. Né? É claro que a gente precisa olhar para o macro, né? Então não dá para a gente esvaziar a guarda municipal inteira, porque a guarda municipal continua tendo funções relevantíssimas, né, como o trânsito da cidade, Ronda Maria da Penha, Ronda Escolar, a prevenção dos bens públicos, por exemplo, trabalhos que a Guarda Municipal continuará fazendo normalmente. Então a gente tem já esses 600 primeiros indo para a rua em 2026, a gente já tem pelo menos mais 250 aprovados, né, nas provas que foram feitas, e aí existe a possibilidade, né, ainda sem uma precisão cronológica, mas dessas pessoas serem chamadas a fazer um curso de formação para quem sabe em 2027 estarem nas ruas. O número já aumentaria para 800. Poderia aumentar, né, em 2027. Então, é um trabalho que está começando, né, que tem um plano de voo, que tá inscrito no planejamento estratégico da cidade, tem uma bússola de atuação, mas é isso, né, de uma forma com diagnóstico, com avaliação da política pública, com sustentabilidade, para que haja, de fato, um resultado útil. Delegado, a questão, por exemplo, dos camelôs.
muitas pessoas, eu já ouvi até comentários assim nas ruas, quando o prefeito Eduardo Paes anunciou a criação da Força Municipal, já aparecem aquelas pessoas que nem sabem ainda o que está acontecendo, mas já tem aquele palpite, até porque hoje todo mundo tem palpite sobre tudo, né? Verdade. E um dos palpites que eu ouvi era tipo assim, vamos pegar essa força de elite para usar contra os camelôs. Então eu gostaria que você explicasse exatamente que a atribuição não é essa, né? Perfeito. Esse esclarecimento é muito importante, porque assim como a Força Municipal não vai fazer operação de retomada de território do crime organizado, a Força Municipal também não vai fazer ação de ordenamento urbano. As ações de ordenamento urbano continuarão sendo feitas pela Secretaria de Ordem Pública, que conta com agentes não armados. Então, a Força Municipal, ela estará nas ruas para prevenir furtos e roubos. Não haverá abordagem, arrecadação, apreensão de qualquer tipo de material ilícito que esteja sendo vendido de forma irregular administrativamente. Isso vai ser uma atribuição da ordem pública. E aí, obviamente, a preocupação é legítima, né? O comerciante ambulante fica pensando que agora o agente armado vai poder, enfim... Até porque a própria Guarda Municipal tem um grupamento de operações especiais para atuar em casos de... quando acontecem tumultos. Distúrbios, exatamente. Então, assim, em hipótese alguma, a Força Municipal vai tratar da questão de ambulante, de comércio ambulante. Delegado Breno Carnevale, me conta uma coisa. Segurança pública se vence com presença, força ou inteligência? Segurança pública, ela primeiro exige honestidade intelectual, exige inteligência, integração, exige uma capacidade analítica, né, da realidade que a gente está buscando resolver e, obviamente, instrumentos jurídicos adequados, né, porque não adianta o trabalho policial ou o trabalho da guarda ou o trabalho das forças preventivas ser um trabalho muito bom se não houver financiados, né, paralelamente recursos jurídicos, recursos administrativos que permitam aquele resultado se tornar sustentável. Então, acredito que a segurança pública não existe bala de prata, né? De fato, na minha opinião, não existe bala de prata. É um problema complexo, multifatorial, contextualizado, dependendo da região, da cidade, do país. Ora tendendo a um tipo de problema, ora tendendo a outro, mas sempre com essa raiz no ganho de recurso, né? Então, a asfixia financeira é importante e a gente na CEOP, né, através das demolições de construções ilegais, conseguimos, junto ao Ministério Público, né, dar prejuízo para essa cadeia criminosa de lavagem de dinheiro, de mercado consumidor ilícito. Então são ferramentas, né? Aí é isso, é integração, é inteligência, obviamente autoridade, né? Porque também não adianta ter inteligência, ter integração, se o poder público constituído, né, que é o nosso Estado democrático, não tiver nas suas forças policiais a autoridade necessária para fazer valer a lei, que é o seu papel. Vou tocar numa ferida, delegado Breno Carnevale, que a gente sabe que por exemplo, hoje a banda podre da polícia. Em todas as profissões, a gente sabe que tem os bons, os maus profissionais, e a gente tem visto aí situações até que às vezes nos deixam até envergonhados, né? Até recentemente a gente teve caso aí de policial do BOP sendo preso porque avisava traficantes ou treinava traficantes, treinamento de tiro, como foi até o caso do Rony Peçanha. E aí qual a preocupação que, obviamente, vocês têm de que não haja uma contaminação, que em algum momento há de haver algum agente que há de sair da linha, porque isso faz parte do ser humano, não se trata, por mais que vocês estejam ali vigilantes, que haja, como pulso você firme, diz, essa claro, responsabilidade intelectual, tudo isso, mas alguém vai sair da linha. Como é que vocês veem essa preocupação? A gente tem muito em mente, né, a necessidade de prevenção, isso é inegável, mas a gente tem que estar preparado para a reação também, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter todos esses equipamentos tecnológicos para prevenir, né, para inibir o desvio de conduta, a câmera corporal, o monitoramento por GPS, o quadro de missão dirigida, exatamente aonde o agente precisa estar, a hora que ele precisa estar. Mas a gente vai ter dois órgãos de fundamental importância na divisão de elite, que são a corregedoria, né, com autonomia, com independência, com um trabalho fundamental de pesquisa e de investigação, e a ouvidoria, que vai estar próxima, né, das demandas da população. Então, para prevenir
qualquer desvio de conduta com relação à abordagem, abuso de autoridade, ganhos ilícitos, enfim, esse conjunto é muito importante porque são as ferramentas institucionais que a gente vai ter para prevenir, obviamente, evitar, que é o que a gente busca como mundo ideal, mas também para reprimir. Sem contar, né, a fiscalização que a gente vai sofrer institucional, que é um serviço policial, de policiamento, então a gente está submetido a controle externo do Ministério Público, né, dos demais poderes constituídos, e a gente tem absoluta transparência nesse trato, justamente porque o nosso objetivo é fazer com que a Força Municipal tenha um índice, óbvio, a gente trabalha para não ter nenhum desvio de conduta, mas uma vez acontecendo, termos as respostas jurídicas e administrativas contundentes e imediatas. E quais são os maiores desafios que vocês acreditam que vão enfrentar nas ruas do Rio de Janeiro? Eu acho que o desafio inicial, a gente até falava aqui mais cedo, é justamente esse início de conversa com a população, né? Esse esclarecimento sobre o que é a Força Municipal, qual é a principal e o foco do trabalho da Força Municipal. Então envolve conhecer, né, o trabalho, e isso vai acontecer, já está acontecendo, a gente está aqui nesse exercício também de explicar. E depois a confiança, que eu tenho certeza que a população vai ter na nossa Força Municipal, porque é um conjunto de servidores públicos que, como eu falei, estarão bem treinados, bem equipados, bem remunerados e farão um trabalho de excelência. E vai ter algum canal entre a população e a elite da Guarda Municipal? Hoje, por exemplo, na Polícia Federal temos um 90. E no caso da Força de Elite, vai existir isso? A gente vai ter, né, a ouvidoria pronta para receber chamados, então a gente vai ter tanto o canal de um próprio 1746 recebendo esse canal específico para a Força Municipal. O Disque Denúncia é uma ferramenta que, inclusive, retomou as atividades 24 horas por dia depois de um investimento. Da prefeitura. Exatamente. Né? Então, assim, é importante destacar isso, porque o Disque Denúncia, eu como delegado, sempre fui um cliente muito assíduo do Disque Denúncia para investigações de homicídios, né? É uma base de dados riquíssima, que ajuda muito a segurança pública. E o mais importante, né? Os nossos agentes terão missões dirigidas com foco na estatística criminal. Então, a gente não vai receber chamado de 190 ou de qualquer número para acionamento, porque o nosso foco vai estar naquele tipo específico de crime. Do contrário, a gente acaba dissipando energia, perdendo foco, e aí não é o nosso objetivo. Renato, uma curiosidade, né, que eu acho que a população vai gostar muito dessa atuação da Força de Elite, da Força Municipal. Eu me recordo que nos anos 2000 surgiu um programa chamado Reservistas da Paz, que foi até na época do governador Garotinho. Eu não me lembro se foi no governo do Garotinho ou da Rosinha, que pegava o excedente, quando o pessoal saía do serviço militar, ganhava uma bolsa e atuava, por exemplo, aqui no centro da cidade, nas esquinas. Tinha um policial militar que os acompanhava e cada equipe tinha 3. E só a presença deles, sem nada desse aparato que a Força Municipal tem, que é estudo de mancha, que é equipamento tecnológico, só a presença deles, eu me recordo na época, que fez reduzir o número desses roubos de rua, roubo a pedestre, furto, aquela coisa toda. Então, com essa participação que vai ter, em que há equipamentos tecnológicos, tem a mancha criminal, tem o preparo, porque aí são agentes mesmo, ali eram reservistas que estavam fazendo ali uma participação que era mais presencial. Eu acho que a população só tem a ganhar, né? Com certeza, eu também acho. Estamos torcendo, né, Felipe, por isso. Hoje eu trouxe, tá até aqui, eu vou pegar aqui para vocês. Uma curiosidade, né? Uma curiosidade, que é um spray de pimenta muito usado, inclusive pela Guarda Municipal, né, que é a chamada arma branca. E foi liberado agora, né, o uso pelo cidadão comum. Quer dizer, eu já usava e eu não sabia que não podia. E aí, o que o senhor fala sobre isso? O cidadão pode e deve usar esse tipo de produto, um spray de pimenta e tal, ou não? Isso aqui é melhor não ter, que é a chamada arma branca, e deixar aí as forças policiais
policiais, no geral, resolverem as situações de perigo, ou é bom, como eu, manter na bolsa? Um caso, de repente, aquele tal negócio, vem um pivete, ou você sente algo, enfim, uma abordagem mais esquisita, você pega, aciona e, sai correndo. O que o senhor fala sobre o uso do spray de pimenta? Então, eu acho que como qualquer outra arma ou instrumento de defesa ou de ataque, a depender da utilização, né, por si só é um objeto, acho que vai depender muito do uso, né, e da circunstância. Então, para efeitos de instituição guarda municipal, né, tem uma importância, por exemplo, para evitar distúrbios, né, para dissipar conflitos, liberação de vias estratégicas, dependendo da situação. A nossa divisão de elite, como eu falei, a arma de fogo, ela é um dos instrumentos. Então, o agente, inclusive nas melhores práticas policiais internacionais e nos protocolos, o agente precisa ter pelo menos 3 instrumentos para que ele esteja bem equipado. Então, a arma de fogo, obviamente, é um deles, mas aí tem que ter uma tonfa, um espargidor de pimenta, ou uma taser, uma Spark. Então, isso tudo é importante a gente destacar, porque é uma obrigação do poder público para com um agente de segurança. E, evidentemente, a população civil, ela precisa ter muita atenção nas circunstâncias em que esse equipamento vá ou não ser utilizado, para que não haja a inversão, para que um equipamento que, em tese, é para proteger, acaba virando uma arma contra o próprio cidadão, contra a vítima, a depender, né, da circunstância, da proporcionalidade lesiva da situação concreta. Então, assim, eu não tenho, assim, sou contra, sou a favor. Eu acho que a gente precisa ter essa educação instrumental mesmo, de saber quando usar, em que momento usar, fazer treinamentos, se for o caso, né? Entender o equipamento, saber qual é o tipo de substância, onde ela pode ser dispersada, quais são os efeitos no corpo, porque a pessoa que vai se defender com um spray de pimenta, ela pode acabar fazendo uso num ambiente fechado e ela mesma pode sofrer as consequências. Então ela precisa ter esses níveis de conhecimento do que fazer diante de uma situação como essa. Então, assim, eu destaco que é justamente o mais importante o uso que vai se fazer, né, desse tipo de equipamento. Delegado, eu acho que com essa guarda municipal forte, elitizada, a guarda municipal como um todo vai ganhar um maior respeito da sociedade? Porque muita gente hoje vê a guarda municipal como aquele guarda que chega no embate mesmo, como o Felipe colocou, no camelô, que vai para cima, que às vezes age com uma brutalidade um tanto quanto excessiva e tal. E com essa guarda, com essa elite da guarda, só acho que isso pode mudar aí na visão do cidadão? Eu penso o seguinte, né? A gente tem, infelizmente, aqui uma cultura no Brasil, né, de muito desrespeito a determinadas autoridades, né, no exercício de suas funções. E aqui eu não estou nem falando só de polícia. Há não muito tempo atrás a gente via pessoas na época da pandemia humilhando as pessoas da vigilância sanitária que estavam fazendo um trabalho preventivo de orientação, né? Então existe muitas vezes, né, esse desacato prévio, né, a qualquer ordem de qualquer autoridade. E, evidentemente, né, a gente criar uma unidade nova, com todo esse repertório de preparação operacional, de preparação intelectual, de contato com o cidadão, eu acredito sim que é um resgate de autoridade, tá, para a própria Guarda Municipal. E aí não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de contexto, de circunstância, de também mostrar para a população a capacidade que a Guarda Municipal tem de prestar um bom serviço, né? Como a gente tem várias experiências bem-sucedidas, né? Como foi o BRT Seguro e é o BRT Seguro, que resgatou a autoridade do poder público nos ônibus do BRT, como acontecem nos grandes eventos. A gente hoje tem eventos bem-sucedidos que as pessoas conseguem ir e vir com tranquilidade, com segurança, com ordenamento. Isso é fruto de um trabalho da própria Guarda Municipal que já existe, com a integração da ordem pública, das polícias. Então, eu acho que sim, essa Força Municipal terá aptidão de resgatar, né, o que, para quem não acredita, recuperar essa crença das pessoas na Guarda Municipal, e para quem já acompanha e acredita, reforçar ainda mais.
Bacana. Não, eu acho e vamos realmente, ficar aqui na a minha torcida. expectativa é a melhor possível, não tenho a menor dúvida. Até porque eu já acompanhei alguns processos, acompanhei assim, não de perto, mas de guardas municipais em alguns municípios que foi autorizado o uso de armas, e não vi em nenhum caso toda essa preparação que vocês estão fazendo, inclusive como o delegado Breno acabou de falar, mas no início, que chamaram a Polícia Rodoviária Federal, treinaram até lá na Polícia Rodoviária Não, Federal. nós temos vídeos. Vamos colocar, Pablo, por favor. Delegado Breno Carnevale, foi um prazer enorme, mas assim, eu não tem como finalizar essa entrevista. O senhor, que foi o delegado mais novo a tomar posse, 22 anos, um garoto, um menino. Que encarou a divisão de homicídios. Verdade. Olha só a responsabilidade. Que bagagem. Então, quer dizer, hoje está com mais essa missão, né? Aí, como diretor dessa Força Nacional, dessa Força da Guarda Municipal. E agora, qual a mensagem que o senhor daria para o cidadão carioca que está tão descrente, no geral, com a segurança pública aqui da cidade e do estado também? Primeiro agradecer, né, mais uma vez o espaço, e eu convido, né, primeiro a acompanhar de perto o nosso trabalho na prefeitura, na Força Municipal mais especificamente, para garantir, né, a essas pessoas que eles terão na divisão de elite da Guarda Municipal, como eu falei, agentes que foram bem selecionados, estão sendo bem treinados, estarão bem equipados, bem monitorados, bem remunerados, justamente para que a gente tenha um trabalho de excelência, né? E, da minha parte, terão um gestor absolutamente integrado, participativo, como é o meu perfil, né? Eu gosto de mergulhar nos processos, gosto de acompanhar de perto, às vezes sou até acusado de ser um pouco centralizador, mas participar de verdade do projeto, né? Como é a necessidade de uma cidade como o Rio de Janeiro, esse empenho, essa participação. E acredito muito que a população, convido, né, a população a também olhar para a segurança pública sempre de forma crítica, né, no sentido de deixa eu entender isso daqui, deixa eu pesquisar uma história, deixa eu ver como já foi no passado, como vai ser agora, para que não haja a crença que é ilusória em uma bala de prata que não existe, né? Como a gente falou aqui, é um problema complexo, não é fácil, então assim, valorizar quem está trabalhando de fato para melhorar essa situação. E eu acredito, e estou trabalhando muito para isso com a minha equipe, né, liderado pelo prefeito Eduardo Paz, pelo vice-prefeito Eduardo Cavalieri, que a Força Municipal vai sim contribuir para melhorar a segurança na cidade. E não tenho dúvida, Renata, que assim que a Força Municipal estiver nas ruas e nos primeiros casos que venham a ocorrer de prenderem ou evitarem determinado tipo de assalto, eu não tenho dúvida, até porque não existe a Força Municipal, por ser nova, não traz nenhum ônus, não tem nenhuma, digamos assim, um passivo negativo, tem uma expectativa altamente positiva. Eu não tenho dúvida que ainda vou ver a população batendo palmas para os agentes da Força Municipal. Não tenho dúvida sobre isso. Eu, como cidadã carioca, estou aqui ansiosa para ver aí a atuação da Força da Guarda Municipal, essa elite da Guarda Municipal atuando. Delegado Breno Carnevale, muito obrigada pela sua participação aqui na mira do guerreiro. O senhor é um guerreiro. Obrigado. E agradeço demais. Espero que tenha gostado. Adorei, foi uma oportunidade incrível. Gosto muito de debates qualificados, né? Fico muito à vontade de prestar os esclarecimentos, responder as perguntas, e agradeço e fico à disposição para novas conversas, especialmente quando a gente já estiver com o nosso time na rua. Ok, então até uma próxima, Felipe Obrigado, Melo. Um abraço. E eu agradeço a você que esteve aqui com a gente. Até uma próxima na Mira do Guerreiro. Tchau, tchau.